povo de Deus! Hoje é o 7º dos 30 dias em preparação para a nossa total consagração à Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Estamos no que São Luís chama de 12 dias preliminares e hoje continuaremos a leitura do capítulo 2, do item 68 ao 77. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Artigo 2. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertence, como diz o apóstolo, e sim a ele inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus. Glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara, primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja, árvores que devem dar seus frutos no tempo adequado. Segundo, aos galhos de uma videira de que Jesus Cristo é o tronco e que devem produzir boas uvas. Terceiro, a um rebanho cujo pastor é Jesus, e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, a uma boa terra de que Deus é o lavrador e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60 e 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou a figueira estéril e declarou condenado o servo inútil que não fizera valer o seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas. Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Criados em Jesus Cristo para as boas ações. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer a outrem e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre o que o dono tem direito de vida e de morte. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento, e os justos e os santos são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado o Deus do coração, ou da vontade amorosa, porque, por essa escravidão, escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quanto não o obriga a natureza. A diferença entre um servo e um escravo é total. Primeiro, um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir
por outrem ou por si mesmo, mas um escravo se dá inteiramente a seu senhor, com tudo que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. Segundo, o servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no seu trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que, se o matasse como mata um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas, pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser, ou matá-lo, como sem comparação o faria a seu cavalo. Quinto, o servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo o é para sempre. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Nada há, do mesmo modo, que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, e da Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de Servus Christi. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de Servi Christi. E esta palavra, servos, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo, pois não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo, o Concílio de Trento usa a expressão inequívoca, Mancipia Christi, e nola aplica, escravos de Jesus Cristo. Isto posto, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos que, por efeito de um grande amor, se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo-a para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe, pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Assim, conforme este ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio de que nós devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais, se a ela nos apegarmos, poderão antes afastar-nos que aproximar-nos de Deus. A mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus Cristo, seu divino Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer como seria para um rei. Honra e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo
escravo da rainha. Eis porque os santos padres e São Boaventura, com eles, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a nosso Senhor. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a rainha e soberana do céu e da terra, diz Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura, não possui ela tantos súditos e escravos quantas criaturas existem? Não é razoável que tantos escravos por constrangimento haja alguns por amor, que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria para ser sua soberana? Pois então, os homens e os demônios terão seus escravos voluntários, e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito de vida e morte, pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero, a Esther e Salomão, a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva a minha pena? Por que me tenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravos de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir. Apêndice: 12 dias preliminares empregados em desapegar-se do espírito do mundo. Veni Creator, vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu Paráclito és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade e fonte, viva unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho seu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Por hoje é só, fiquem com Deus e até amanhã.